Você sabe quais são as regras da aposentadoria por idade? Como que ela ficou depois da reforma da Previdência? Como é feito o seu cálculo? No vídeo de hoje você vai aprender como funciona a aposentadoria por idade e sua regra de transição em um guia absolutamente completo. Fique com a gente! Olá, somos da Pereira & Sá Advogados e vamos te explicar neste vídeo tudo aquilo que você precisa saber a respeito da aposentadoria por idade e as suas regras de transição. Deixe seu comentário durante o vídeo para que possamos estar produzindo mais conteúdos como este. E vamos lá! Estima-se que a aposentadoria por idade represente cerca de 38% de todas as aposentadorias da população brasileira. Ela está entre as mais comuns no INSS e desde a famosa reforma da Previdência, aprovada em novembro de 2019, ela sofreu algumas alterações muito importantes e que impactam no planejamento dos aposentados. Desde fatores como idade mínima, tempo necessário de contribuição, o cálculo feito para o valor do benefício, cada um desses elementos passa a ter algumas diferenças que precisam ser analisadas. Quando falamos em aposentadoria por idade, estamos nos referindo a um benefício concedido pelo INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. O elemento fundamental que é considerado para essa aposentadoria é a idade do segurado. Assim, para poder solicitá-la, é necessário que a pessoa tenha, no mínimo, aquela idade determinada em lei. Quando falamos em aposentadoria por idade, é importante lembrar que não se trata de número fixo e único. Porém, ele pode variar dependendo de alguns fatores. Por exemplo, a idade mínima necessária para aqueles que vivem nas cidades é diferente da idade mínima para quem vive no espaço rural. Outra diferença importante é com relação ao gênero. A idade requerida para as mulheres é diferente da idade exigida para os homens. Existem algumas diferenças fundamentais que, apesar de serem de mais fácil compreensão, são essenciais que nós tenhamos a atenção. A reforma da Previdência representa um marco, um grande divisor de águas. Desta forma, foi necessário que se pensasse nos indivíduos que entraram no mercado de trabalho após a reforma, que é o verdadeiro alvo. Todavia, não poderia ser esquecido aqueles que já estavam inseridos nesse mercado. Inclusive, muitas pessoas que estão próximas da idade de se aposentar começam a ficar com dúvidas e fazem alguns questionamentos como: será que eu entro nas regras antigas ou nas regras novas? Se você é uma dessas pessoas, fique tranquila, vamos responder a sua dúvida neste vídeo. E se você tiver mais interesse sobre esse assunto, principalmente para obter a melhor aposentadoria possível, deixamos aqui embaixo nas descrições o material que vai lhe ajudar a planejar a sua aposentadoria. Continuando, antes da reforma as regras eram diferentes quanto ao que diz respeito à aposentadoria por idade, as quais tinham as seguintes características. Para a aposentadoria por idade urbana, o homem precisaria completar 65 anos de idade e 180 meses de carência, que é a contribuição ao INSS. A mulher, 60 anos de idade e também 180 meses de carência. Já na aposentadoria por idade rural, o homem precisaria completar 60 anos de idade e também 180 meses de carência. E a mulher, 55 anos de idade, com os mesmos 180 meses de carência. Essas regras são válidas para aqueles que, até o dia 11 de novembro de 2019, cumpriram os dois requisitos, ou seja, a idade mínima e o tempo de carência. Agora, no que diz respeito às regras depois da reforma da Previdência, as coisas se diferenciam um pouco. Vamos lá. Na aposentadoria por idade urbana, o homem precisa completar 65 anos e mais 240 meses de carência, o equivalente à contribuição ao INSS. E a mulher, 62 anos de idade, com 180 meses de carência. Na aposentadoria por idade rural, o homem continua tendo a necessidade de comprovar 60 anos de idade e 180 meses de carência. E a mulher, 55 anos de idade e 180 meses de carência.
Isso mesmo, a reforma da Previdência não alterou os requisitos para a aposentadoria por idade rural. E quanto à aposentadoria por idade híbrida? Não podemos deixar de falar dessa aposentadoria, até mesmo porque em 2021 ela se tornou super comum. Trata-se da aposentadoria por idade destinado àqueles trabalhadores que viveram parte da vida no espaço rural e depois foram para o espaço urbano, ou ainda vice-versa. Por exemplo, suponhamos que o seu João trabalhou 15 anos em uma fazenda e depois mudou para a cidade, local onde ele trabalhou por mais 10 anos. Como que fica a situação dele? Para essas pessoas, a reforma da Previdência trouxe algumas alterações. Dessa maneira, antes da reforma da Previdência, ele deveria comprovar 65 anos e mais 180 meses de carência. Se fosse uma mulher, 60 anos de idade e mais 180 meses de carência. Agora, com a reforma da Previdência, o homem deverá comprovar 65 anos de idade e mais 240 meses de carência. Já a mulher, 62 anos e 180 meses de carência. Pronto, já entendemos o que é a aposentadoria por idade, como que funcionavam as regras antes da reforma e como passaram a se tornar as regras após a reforma. E agora vamos tratar de um ponto que costuma gerar muitas dúvidas. Como que fica a situação daquelas pessoas que não preencheram as condições necessárias para se aposentar antes da reforma? Nesse caso, nós vamos estar falando das regras de transição. Afinal, o que são essas regras de transição? Vamos entender alguns pontos a esse respeito. A reforma da Previdência foi muito criticada, especialmente pelos beneficiários, por aumentar as exigências para o acesso ao benefício. Nesse sentido, aquelas pessoas que ainda não tinham cumprido os dois requisitos, idade e carência, entram na chamada regra de transição. Mas como assim? Digamos que o seu João já tinha a idade mínima e quando a reforma começou a valer, faltavam apenas 3 anos de carência, ou seja, 36 meses. O seu João então entra nas regras de transição. Isso porque, usando uma linguagem mais simples, ele está em cima do muro, com um pé desse lado e o outro pé do outro. Assim, é como se as regras de transição fossem a opção intermediária, um terceiro caminho. Nesse sentido, para entrar nas regras de transição, é necessário que se tenha o homem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Já a mulher deverá ter 15 anos de contribuição, porém a idade dela irá seguir uma pequena fórmula até chegar aos 62 anos. Dessa maneira, em 2020, 60 anos e 6 meses de idade. Em 2021, 61 anos. E em 2022, 61 anos e 6 meses de idade. E a partir de 2023, será sempre 62 anos. Vamos ressaltar mais uma vez, as regras de transição são para aquelas pessoas que, antes de novembro de 2019, não tinham cumprido os dois requisitos completamente. É para aquelas pessoas que faltava bem pouco, mas ainda não estava completo. Porém, se antes de novembro de 2019 você já tinha cumprido esses requisitos, você poderá se aposentar de acordo com as regras antigas. E como que fica o valor do benefício para aqueles que entram na regra de transição? A reforma da Previdência também trouxe normas específicas para isso. Para tanto, dividimos em 2 passos. Passo 1. Será feita uma média aritmética com todos os salários que você possuía a partir do mês de julho de 94. Ou, se você começou a contribuir após essa data, a média será feita considerando a data de início das suas contribuições. Passo número 2. Do valor obtido desta média aritmética, será considerado apenas 60% deste valor. Assim, o valor do benefício será 60% sobre o valor da média, acrescido de 2% para cada ano que você ultrapassou o limite mínimo de contribuição. Ou seja, para as mulheres serão acrescidos 2% em cada ano que elas contribuíram, além dos 15 anos mínimos. E para os homens serão acrescidos 2% em cada ano que eles contribuíram, além dos 20 anos mínimos. Desta forma, como se pode observar, a reforma da Previdência trouxe
várias alterações e principalmente ela introduziu essas normas de transição. São situações complexas e que podem nos deixar confuso em meio a tantas regras. Assim, se você ficou com alguma dúvida ou então se identificou com essas normas, deixa aqui o seu comentário e caso queira mais informações, vamos deixar aqui embaixo também um link com todas as informações que você precisa saber. Não se esqueça de se inscrever no canal e agradecemos mais uma vez por ter assistido até aqui e um forte abraço e até o próximo vídeo.